Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje você vai entender que mesmo no caos ainda há esperança, onde a mente desperta e o coração se fortalece. Você já parou para pensar? O que aconteceria se de repente tudo desabasse? Não estou falando de uma catástrofe natural ou de um filme apocalíptico. Estou falando de algo mais real, mais silencioso e que talvez já tenha começado: o colapso de um país. Imagina acordar e perceber que o dinheiro perdeu o valor, ou que o remédio que você precisa não está mais na farmácia, que o alimento, antes tão simples, virou um artigo de luxo. Imagina olhar ao redor e perceber que a sua rua, antes viva, virou um território de medo. As pessoas já não confiam mais umas nas outras. E aquele sorriso do seu vizinho virou um disfarce para desespero. E se o Brasil colapsar, o que fazer quando você tem mais de 50 anos? Quando as forças já não são as mesmas? Quando o corpo pede calma, mas o mundo exige guerra? Será que existe saída? Será que ainda dá para sobreviver? Vivemos tempos estranhos. A economia cambaleia como um bêbado sem direção. Os preços sobem, os empregos somem e as promessas continuam as mesmas, vazias. O pobre continua pobre, o rico continua blindado e quem está no meio está cansado. Cansado de remar contra a maré. Cansado de esperar o milagre que não vem. Cansado de acreditar que amanhã melhora. Mas e se o amanhã não melhorar? E se o colapso for o novo normal? Como seguir quando o país começa a ruir? Aos 50 anos, muita gente já viveu o suficiente para saber que a vida não é justa. Você trabalhou duro, acreditou que bastava se esforçar, mas agora olha para trás e percebe que o esforço nunca foi o problema. O sistema foi. Um sistema que te ensinou a obedecer, não a pensar. Que te treinou para depender, não para sobreviver. E quando tudo quebra, esse mesmo sistema vira as costas. Mas calma, porque é aqui, no meio do caos, que nasce a verdadeira força. Não a força do corpo, mas a da mente. A força que vem da sabedoria, da experiência e da fé interior. Aos 50, 60, 70, você não precisa competir com o jovem. Você precisa compreender o jogo que ele ainda nem aprendeu a jogar. O colapso de um país não é o fim. É o espelho daquilo que sempre foi escondido. A desigualdade, a corrupção, a falta de empatia. Tudo isso sempre esteve aí, só que agora, sem maquiagem. E quando a máscara cai, resta somente a verdade nua e crua. Ou você se adapta, ou você desaparece. Mas calma outra vez. Muita calma nessa hora, porque adaptação não é desistência, é evolução. Evoluir é aprender a viver com menos, sempre usando a sua inteligência. A cozinhar o que antes desprezava. Dar valor no produto e não na marca. A trocar, dividir, ajudar e ser ajudado. Sempre colocando a humildade em todos os momentos. É olhar para o vizinho não como uma ameaça, mas sim como aliado. Porque quando o mundo desaba, a comunidade é o que salva. Pois você estando sozinho, vivendo na individualidade, você não vai longe. E sim, vai doer. Ah, vai. E eu sei muito bem que vai. Vai doer perceber que o dinheiro que você juntou talvez não vai valer nada mais. Vai doer ver seus filhos irem embora. Ou vai doer ver o país que você amava virar um campo de sobrevivência.
Saber que a verdura, os legumes que você jurou de pé junto que jamais comeria, e nem isso você vai ter para comer. Mas mesmo assim, tem uma luz para te iluminar. Uma luz pequena, discreta, que insiste em brilhar mesmo na noite mais escura. Essa luz é a consciência, é o despertar da alma depois de décadas de ilusão. Você vai precisar aprender a fazer o que o sistema nunca quis que você aprendesse. Plantar, consertar, trocar, criar, pensar, questionar. No dia em que o colapso bater à porta, o diploma não vai alimentar ninguém. Você já imaginou quem tiver crianças menores de idade? Mas a sabedoria vai. A sabedoria será a salvação de muitos que a ela forem buscar. Ela será o ouro do futuro. E quem buscar ter a sabedoria vai ter o conhecimento e vai sobreviver. Quem tem paciência, vence. Quem tem empatia, encontra aliados. Quem tem fé, não uma fé cega, mas uma fé viva, encontra o caminho no meio do escuro. O Brasil pode até colapsar terrivelmente, mas você não precisa cair junto. E quando eu falo isso, não é romantismo, é sobrevivência emocional, espiritual e prática. Aprenda a simplificar sua vida, aprenda a observar, aprenda a ouvir o silêncio. Ele diz o que a televisão nunca vai dizer. Aprenda a cuidar da mente como quem rega uma planta rara, porque a mente é o último refúgio quando tudo se perde. E sim, aos 50, você ainda pode começar de novo. Não importa o que digam. Você pode criar algo, pode estudar algo novo, pode ensinar, pode inspirar, pode ser o exemplo que faltava. O colapso só vence quem desiste de lutar. Enquanto existir um pensamento lúcido, há esperança. Enquanto existir uma vontade sincera de mudar, há saída. E talvez o verdadeiro colapso não seja do Brasil, seja das ilusões que contaram para a gente. A verdade é que nunca fomos livres de verdade. Fomos condicionados a obedecer, a comprar, a trabalhar e calar. Mas agora, quando tudo desmorona, surge a chance de quebrar a corrente invisível que nos aprisiona há muito tempo. De olhar para si mesmo e perguntar: quem eu sou quando o sistema cai? Porque aí está o segredo. Quem depende do sistema desaba com ele, pois não sabe viver por conta própria. E quem depende da consciência constrói de novo com rapidez, pois não se acostumou a viver com migalhas. Então, e se o Brasil colapsar? Se o mundo virar um lugar de escassez e medo? Lembre-se, amigos e amigas, não é o fim. É o início de um novo tipo de ser humano. Aquele que desperta, aquele que entende que a verdadeira riqueza está no que se aprende, no que se compartilha, no que se sente e no que se planta dentro de si. E quando o caos chegar, olhe para o espelho e diga: eu sobrevivi a tantas coisas, eu não vou cair agora. Não vou mesmo, porque no fundo, quem passou dos 50 carrega algo que o sistema nunca vai entender: a resiliência e a sabedoria dos ancestrais. Esses dias de hoje desconhecem. Você já enfrentou dores, perdas, traições, injustiças e os cambaus, e mesmo assim você está aqui, ao vivo e a cores, em pé, respirando, pensando, questionando, firme como um prego na peroba. Então, quando o mundo desabar, feche os seus olhos e escute o que o silêncio tem a te dizer. Ele vai te lembrar que você ainda tem tudo o que precisa: vida, sabedoria e tempo. E se um dia você sentir que o peso é demais, lembre-se de nós. Nós, do canal IOD BRL, estamos aqui não para vender ilusões e te usar para benefício próprio,
mas para acender a chama que ainda vive dentro de você, que só se apaga quando você esquece de acender ela. E é por isso que nós, da IOD BRL, estamos aqui. Para você ter um incentivo para continuar lutando independente da sua idade, porque nós acreditamos que mesmo no fim há sempre um recomeço. E nunca esqueça de uma coisa: mesmo no escuro, a luz sempre volta. Fica bem, um forte abraço e que a força esteja contigo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.